Corinthians e Vasco 3-1 na Neoquímica Arena, válido pela 35ª rodada. 35ª. Mano, voltando a gravar aí pro canal aí de futebol. E, mano, um ano. Tava desanimado com o próprio Corinthians e com tudo. Mas eu voltei. E dessa vez eu voltei e espero que eu não pare de gravar de novo. E, mano, vamos comentar do jogo. O que eu achei. E, mano, vamos pros lances. Vou pros lances. Vou colocar uns lances aí na tela. Que é os lances do gol. Do gol aí do Garro, do Gustavo também. Do Gustavo Henrique. Eu acho que é do Gustavo Henrique. Mano, o que eu tenho pra falar desse jogo, né? Mais um jogo, o Corinthians vence. Mais um jogo bem. Um jogo importante. Aí pela conquista da vaga pra Libertadores direto. Né? Não sei se é direto. É direto? Se é direto? Acho que é. É um jogo importante. Igual todos, só que agora estamos disputando a vaga pela Libertadores. E, mano, esse jogo aí... Esse jogo, eu, tipo assim... devido a tudo que aconteceu essa semana, né? Na questão do Augusto Melo, na questão do Ramon Dias, da fala dele, em questão ao o Vasco, o próprio Vasco, que eu acho que não é nenhum problema, não é uma mentira, mas um cara que é técnico não deve falar isso. Esse jogo foi um jogo para definir alguns tipos de... Tipo, definir pra mim, foi pra mim, na minha visão, foi pra definir pra botar na mesa se realmente o Corinthians está assim e se as pessoas, os jogadores que estão titulares são realmente titulares. Pra mim foi essa visão que eu tive do jogo. E também do técnico. Após a eliminação do Corinthians contra o Racing e contra o Flamengo pela Copa do Brasil, eu não... Eu tava de cabeça cheia, né? E então eu queria a demissão do Ramon. Eu fiquei revoltado, óbvio, igual todo torcedor. Mas depois desses últimos 6 jogos aí pelo Brasileirão, minha opinião vem mudando. E eu acho que o Ramon deve permanecer pro próximo ano, próxima temporada aí do Corinthians. Porque, mano, é outro Corinthians, é outro time. E eu acho que o fator dele continuar no time vai agregar mais, né? Porque o time vai começar a se montar mesmo, se fechar mais do jeito que o Ramon quer, tendo o esquema do jeito que ele quer, com o pessoal já ter tido já treinado e tal. Porque sempre é complicado um técnico quando ele chega no clube, ele acaba tendo problemas como problemas de dificuldade, né? Até ele entrosar o time, até ele achar um esquema técnico, um esquema tático, para ele conseguir tirar proveito do time, vai demorar. E nesse meio tempo aqui que acontece aqui no Campeonato Brasileiro e aqui no futebol brasileiro em si, que o técnico acaba tendo maus resultados por conta da demora. Isso não acontece lá fora, na Europa. Muitas vezes a gente pode ver o próprio Erik ten Hag do Manchester United. É um cara que se permaneceu muito no comando do Manchester, mesmo trazendo maus resultados. Mas, tipo assim, eles não iam demitir porque eles acham que se você demitir muito cedo o técnico, não faz sentido, porque ele tem que aplicar o modo de jogo dele. E realmente, se eu for parar pra pensar nesse sentido, é algo que faz... se for parar se for seguir essa linha, faz sentido realmente. Só que agora, só que como eu sou brasileiro e tal, as derrotas ali do Ramon, eu fui, agora que passaram alguns jogos, eu percebi que, mano, a gente perdeu isso, né? É triste, dá pra gente ter ganhado. Eu não vou ficar aqui falando assim, nossa, tem que desistir da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Não falo isso. Eu não concordo. Eu acho que a gente deveria ter continuado. Acho que o Corinthians tinha potencial. Mas se a gente for parar pra pensar agora, foi um tipo de... Como posso dizer? Foi um tipo de adeus que ele deu. Que muitas pessoas já vinham comentando que o Corinthians tinha que sair de alguma das Copas. Mas no momento que chegou a uma semifinal, que chegou numa semifinal, ele mudou esse papo. Você fala assim, o Corinthians tem que continuar, né? Não pode desistir e abrir mão de alguma dessas Copas.
Só que o Ramon Dias, pelo que eu olhei assim, na minha visão como torcedor e na minha visão analisando futebolisticamente, eu acho que ele quis se livrar das Copas pelos esquemas de jogo que ele jogou, a forma que ele jogou o jogo, para dar mais essa distância, né, de jogos, essa pressão a menos, para ele poder implementar o seu esquema tático com os jogadores, para ter mais tempo de treino com os jogadores e assim funcionar no Campeonato Brasileiro e trazer bons resultados. Atualmente, eu acho que atualmente o Corinthians tem o melhor futebol. No dia de hoje, assim, não tô sendo clubista nem nada, mas no dia de hoje o Corinthians tem o melhor futebol, sem sombra de dúvidas. Não tem outro clube nessa última rodada aí que apresentou futebol melhor e mais bonito, mais bonito, né? Melhor, né, do que o Corinthians e mais efetivo do que o Corinthians. Alguns jogos, tipo, mesmo o Palmeiras, o Flamengo, não trouxeram esse tipo de futebol mais eficaz, mesmo ganhando suas partidas. Não foi tão tipo assim, incisivo, muito. O futebol dele foi realmente o futebol que o Abel propõe, foi inserido, ou sei lá. Eu acho que o Corinthians realmente é o melhor futebol no dia de hoje, sem nenhum clubismo, nem nada. Agora voltando pro jogo, o que dá pra gente falar aqui do jogo é. Cara, eu vou comentar aqui. No gol do Rodrigo Garro, né? No primeiro gol ali. Não, do Gustavo, né? É uma jogada ali de cruzamento. E ele mostra como o Corinthians tem bons cabeceadores. O próprio Kaká e agora o André Ramalho também, que fez um gol de cabeças contra o Racing. Acho que foi contra o Racing, não lembro. E agora o Gustavo. Não é Gustavo Henrique, né? Deixa eu ver. São bons jogadores de cabeceio, ainda mais zagueiros. E só provou mais o fato. E também outra coisa que eu vi, não sei com quem eu vi, que o método de jogo do Corinthians agora, realmente, ele aplica igual o Racing fez contra o Cruzeiro na final da Sul-Americana, que é pressionar os primeiros minutos e depois descansar, meter os primeiros gols ali no começo do jogo. E realmente é. E ali, na hora do gol do Garro, né, a gente pode começar a discutir mais sobre o Garro, ser também o melhor 10 do Brasileirão, o melhor 10 do Brasil. É o Rodrigo Garro, atualmente. Eu não imagino nenhum outro jogador melhor que o Garro, atualmente na posição de 10, de camisa 10. E eu acho que o Garro é 100% o melhor camisa 10 do futebol brasileiro atualmente. O problema que o Garro teve ali nos jogos importantes das Copas, eu também vi, acho que foi o David Jones no Flow Esporte Clube falando que é a questão física, e claramente era. Mas a gente é torcedor, e ali naquele momento, ali, calor do momento, a gente não vai falar assim, porra, é o físico, a gente tá nem aí pro físico do cara, a gente quer que o cara entregue. Mas se você botar a mão na cabeça, era realmente o físico. E ele se mostra ser um jogador decisivo, ser um jogador com uma boa finalização, uma ótima finalização, ótimo. Mano, Mano, se eu for falar do Garro, eu teria que fazer um vídeo inteiro, né? Aqui no canal. E, né? E por outras. Mas o Garro é um jogador, na minha visão de torcedor, mano, é um cara importante pro time. Desde a chegada dele, o Corinthians tem melhorado bastante, mesmo na época da fase do Antônio Oliveira. Ele foi uma peça fundamental. E agora com a chegada do Memphis e de outros jogadores como o Thales Magno, essa pressão que ele tinha como o único criador de jogadas ali, o único craque do time, foi desmanchada e foi compartilhada entre essas várias pessoas dentro do clube, dentro dos jogadores dentro do clube. Agora ele vai mostrar o potencial dele no máximo. E agora tendo esses jogadores, ele pode descansar mais em outros jogos, né? Tipo, não descansar mais, você entendeu, né? Ele vai continuar com todo o físico, o fôlego que ele tem nos jogos, que ele é um cara muito raçudo, basicamente um argentino, muito raçudo. Ele vai chegar só que agora, né? Com essas novas peças chegando, dentro de alguns jogos, ele vai ter, tipo, momentos pra ele, tipo, soltar aquela pressão que ele tem dentro dele, né?
e vai passar isso para outras pessoas, como pro Memphis, pro Thales, que vão também armar o jogo, não só ele, que vão criar jogadas e não só ele. Então não vai ter os marcadores do outro time não vão só marcar o Garro ali como criador de jogadas. Tem outras opções, temos outras opções, que é o Memphis, que é o Thales Magno, que são jogadores que tem um bom passe ali, que você consegue ver que tem um bom passe, Coronado também, e eles vão começar a marcar esses jogadores e vão deixar mais espaços livres pro Garro e para outros jogadores também, consecutivamente. O Garro também, e nesse sentido, né? Nesse sentido, nesses jogos, assim, especificamente, nesse último jogo, a gente não teve Yuri nem Memphis, que são os nossos cabeças de área ali, nossos cabeças de ataque, não estiveram, e mesmo assim ele se provou. Mas qual é o sentido da última frase minha, né? Dizendo que não haveria mais pressão sobre ele, em questão de dele ser o único criador, o único craque do time e tal, o único cara que tá ali, que cria e faz. Porque, como eu falei, ele descansa nesses jogos que ele não vai sofrer tanta pressão, porque ele não vai ter que sair da marcação. E ele pode utilizar, ele vai ter mais físico para jogos onde ele tem que ser o cara, onde ele é o único que tá em campo, onde é ele que tá ali sozinho na área. E tipo assim, esses jogos vão fazer com que ele se destaque e que ele vai. E isso não vai afetar tanto o físico dele em si, né? Que nem nos jogos contra o Racing ali e contra o Flamengo. Foram jogos importantes. Esse último jogo foi muito importante pro Corinthians. Mais 3 pontos. E eu vou comentar sobre também o caso depois do Augusto Melo. Eu não vi muito sobre, mas eu vou dar uma comentada sobre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Se vocês puderem curtir aí, que eu agora tô voltando, deixa o like. E, mano, se puder comentar, compartilhar, vai ajudar bastante, valeu? Obrigado.